Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, Continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. a Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Eu adoro pelo que ele é. Age que eu vejo, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Age o que eu quero, sempre será Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Já se passou 4 meses longe da congregação. Quanto tempo? Parece que faz um ano na igreja. Saudade demais de cada um, saudade daqueles momentos que nós se ajuntava com a congregação, mas temos certeza que logo logo isso vai passar e daqui a pouco vamos estar reunidos novamente na casa do Pai. Amém? Gostaria de compartilhar algo para você nessa noite. Salmos 124, versículo 1. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita. Se não é o Senhor nas nossas vidas, graças a Deus que nós temos um Deus que pode todas as coisas e está do nosso lado. Temos um Deus que nos ajuda, que nos apoia, que nos acolhe, né? E esse é algo maravilhoso. Graças a Deus, passou já o primeiro semestre de 2020. Hoje é julho, segundo semestre,
Vamos lá, que Deus tem promessa para nós em 2020. Vamos orar. Deus, Pai, nós abençoamos esse culto online, Senhor Jesus. Meu Pai, cada um que está dentro da sua casa agora, meu Pai, assistindo esse culto, que seja abençoado de uma forma, meu Pai, extraordinária. Em nome de Jesus. Vamos ouvir louvores.
grande e a verdadeira ceia do Senhor. Esse texto eu quero trazer para você nessa noite, esse tema, a grande ceia, a verdadeira ceia, quando o apóstolo Paulo ministrou para a igreja de Corinto. Vejamos, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim, porque todas as vezes que comedes desse pão, bebedes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Isso é algo onde o apóstolo Paulo começa a ministrar a ceia para a igreja de Corinto. Mas antes do apóstolo Paulo ministrar a igreja de Corinto, ele começa a observar um contraste daquilo que estava acontecendo. O apóstolo Paulo começa a exortar a igreja de Corinto: ó, peraí, vocês estão ministrando a ceia do Senhor errado. Não é assim que ministra. Não é da forma que vocês acham que estão fazendo que está correto. Não, vocês estão fazendo totalmente errado. E o apóstolo Paulo depois ele vem e começa a ministrar a ceia do Senhor verdadeira, como ela deve ser feita, com ordem e decência. Na época apostólica era comum juntar-se as panelas. Cada um levava, os ricos, os pobres, juntasse, levava as panelas, levava a comida, levava os pães, levava o vinho e se ajuntava. É lógico que o rico levava muito mais do que o pobre, mas ali não tinha esse negócio de pobre e rico. Não existia classe baixa, classe média, classe alta. Na casa do Senhor todo mundo tem que ser igual, mas não era isso que estava acontecendo. Infelizmente, não tinha uma obediência, não tinha uma adoração, não tinha comunhão, não existia comunhão naquele momento. E o apóstolo Paulo começa a exortar a igreja, de Corinto, e depois ele ministra a ceia. E o apóstolo Paulo ele fica muito decepcionado, porque levaram até o apóstolo Paulo o que estava acontecendo. Uma coisa que tinha que ser perfeita, algo que tinha que ser algo de adoração, acabou se tornando-se algo constrangedor, né? Imaginamos que você vai para uma igreja, vai para um culto e tem tudo para aquele culto ser um culto abençoado. De repente foi um dos piores cultos em nossa vida. Mais ou menos isso o que aconteceu aqui. Mas vejamos que aquilo que o apóstolo Paulo falou, né? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 e 18. Os versículos anteriores, na verdade. Olha só. Nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntai não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado de haver divisões entre vós, quando vos reuni na igreja. E eu, de parte, eu creio. Olha só que tristeza, quando o apóstolo Paulo fala assim, ó, estou escrevendo aqui porque eu não estou louvando a isso que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo tudo errado, vocês estão sendo oportunista, individualista. Pode ser tudo isso, menos a ceia do Senhor. Estou informado, fiquei sabendo que há divisões entre vocês. E eu, em parte, eu acredito que há divisões de vocês. Aonde há divisão, meu irmão, não há compaixão. Aonde há divisão, não há comunhão. Não existe comunhão no meio de uma divisão. No meio de uma divisão, em vez de ter comunhão, existe panelinhas. As famosas panelinhas que nós temos visto e vivenciando nos dias de hoje. Panelinha existe dentro da igreja e fora da igreja. Daqui a igreja de Corinto não é diferente. Era panelinha em vez de comunhão. E o apóstolo Paulo percebeu que há divisão naquela igreja. O apóstolo Paulo foi informado que há divisão naquela igreja. E eles estavam ceando. Para eles, achava que a ceia era do Senhor e era para o Senhor, e na verdade não era. E o apóstolo Paulo falou: eu não louvo essa ceia, não é do Senhor. Essa ceia que vocês estão fazendo é tudo menos do Senhor. Isso é o quadro que nós encontramos, se você olhar todo o texto. Antes de o apóstolo Paulo ministrar a ceia, ele observa que tinha algo errado. A ceia do Senhor tem duas finalidades. Presta atenção, igreja.
que eu estou ministrando na tua vida hoje é algo muito importante. Ele tem duas finalidades. A primeira é a adoração. Adoração. Adoração, eu falo sacrifício. A ceia, ela tem adoração, ela tem um sacrifício. Se não existir o sacrifício, se não existir a adoração, que os dois é um só, ela deixa de ser ceia. Só que nós sabemos muito bem que a ceia, ela precisa existir o sacrifício, ela precisa existir a adoração. Isso é base, todo mundo sabe. Só que a segunda coisa, na verdade, segunda coisa que é muito importante, faz parte da ceia, é tão importante quanto, e muitos esquecem, é a comunhão. Se não existir adoração, se não existir a comunhão, não existe ceia. Pode ser tudo, menos ceia, menos a ceia do Senhor. Por isso que eu quero ministrar nessa noite a verdadeira ceia do Senhor. A verdadeira ceia do Senhor, e tem dois elementos, é a adoração e comunhão. Se não tiver essas duas coisas, é tudo, menos ceia. Foi isso que aconteceu aqui, é isso que estava acontecendo em Corinto. Gostaria de transmitir para a igreja a verdadeira e aceitável ceia do Senhor. Nessa noite eu quero transmitir para você. Eu sei que você já sabe, mas é muito bom a gente abrir os olhos um pouco mais, né? Abrir aquela mente espiritual, né? Olha só, primeiro, para realizarmos uma ceia aceitável e agradável ao Senhor, precisamos ter comunhão com a igreja. Com a igreja. Se não tiver comunhão com a igreja, ela deixa de ser ceia. Isso é inegociável. É inegociável, igreja. Eu vou repetir para você o tema. Para realizarmos uma ceia aceitável e agradável ao Senhor, precisamos ter comunhão com a igreja. Se você não tiver comunhão com a igreja, se eu não tiver comunhão com a igreja, pode ser tudo, menos a ceia. Tenha certeza disso. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20 ao 21. Quando, pois, vos reunir no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, a sua própria, quer dizer, a ceia de si mesmo. E há que tenha fome, ao passo que há também quem se embriaga. Olha só, pessoas iam lá, os ricos chegavam, comiam tudo, bebiam, se embriagavam. Então é a sua ceia. Ceia própria. A ceia do Senhor é comunhão. Não é a minha ceia, é a ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo aqui, ele foi informado e ele acreditava, no entanto que ele escreveu, que havia divisão na igreja de Corinto, porque na hora da ceia, que poderia ser tudo um momento de adoração e comunhão, foi um momento triste, um momento muito triste, onde uns comiam, bebiam, se embriagavam e os outros não. Isso deixa de ser ceia. Ceia é comunhão. Hoje vivemos no momento de ceia dentro de casas. Nós estamos na quarta ceia online. Mas dentro da sua casa, se você estiver ceando sozinho, Deus conhece. Mas se você estiver ceando dentro da sua casa, ali com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, é comunhão. Tem que consertar. Tem que consertar. A igreja não pode ser uma igreja individualista. A ceia não pode ser uma ceia individualista. Tem que ter comunhão. Tem que existir comunhão. Tenha certeza disso. Não adianta você ir para a igreja, eu ir para a igreja, querer ceiar e não conversar com ninguém, não esperar ninguém, cada um para si, Deus. Não é isso. Isso não é ceia. Ceia é comunhão. O apóstolo Paulo exorta a igreja de Corinto por causa disso. A divisão, havia panelinhas. Igreja não pode existir panelinha. Igreja é comunhão. Há divisões entre os irmãos de Corinto. E isso refletia nas reuniões. Quando existe divisão dentro da igreja, ele reflete na igreja. A igreja machuca, a igreja paga um preço muito alto sobre isso. Aqueles que chegavam primeiro comia, bebia e não deixava para os outros. É isso que estava acontecendo.
E o apóstolo Paulo, quando foi informado dessa cena, ele começou a exortar, falei, para, vocês estão fazendo tudo errado. Alguns chegavam a embriagar, então o apóstolo Paulo disse, vocês se reúnem, pode ser tudo, menos a ceia do Senhor. Isso é algo muito triste, quando nós achamos que estamos fazendo certo, na verdade estamos fazendo errado. Sabe o que significa isso, igreja? Não adianta negociar com Cristo. Não adianta fazer as coisas relaxadamente. Não é de qualquer jeito. Adoração, ela tem que ser adoração. Comunhão tem que ser comunhão. Não adianta. Farisaísmo. Isso chama-se farisaísmo. Fariseus. Criticamos muitos fariseus, mas tem muitos cristãos fariseus que tomam a ceia e não pensam nos outros. Olha o apóstolo Paulo fala, ó, nisso porém vos prescrevo, não vos louvo. Se o apóstolo Paulo falou que não louvo, imagine Deus. Imaginamos Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Nisso, porém, que vos escrevo, não louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Antes tivesse fechado a igreja, antes não tivesse nem abrido, se ajuntou para pior, não para melhor. E isso é triste, igreja. Isso é triste. E nós temos vivenciado isso em várias igrejas. Várias igrejas se ajuntam para pior, não para melhor. Isso é triste. Isso aqui, além de ser triste, isso aqui é um prato cheio para o diabo. Aqueles que aceitavam o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, foi chamado filho de Deus. Quem é filho faz parte da família, e na família tem comunhão, e a comunhão é essencial. Se você faz parte da família de Deus, tem que ter comunhão, é essencial. Se você olhar a carta de 1 João, você vê o que ele fala de amor, amar o próximo. Aquele que não ama o próximo é mentiroso. Aquele que fala que ama a Deus e não ama o próximo é mentiroso. É isso que está falando. Isso é triste, igreja. É muito triste. Na família de Deus é igual. Os irmãos devem demonstrar o amor um pelos outros. Devem aprender a cuidar dos interesses de dos outros e não olhar para a sua própria vida. Infelizmente, nós conhecemos também, dificilmente você procurar uma pessoa, confiar naquela pessoa e se abrir com ela e saber que ela não vai falar para ninguém. Hoje é complicado, eu sei disso. Hoje tem pessoas que não confiam na esposa do pastor. Tem pastor que não confia na sua esposa, porque começa a espalhar. Mas isso não é igreja verdadeira. A igreja verdadeira é que ela é um pelo outro. Como diz em Atos capítulo 2, se ajuntavam tudo, por um só propósito, por uma só comunhão. Perseveravam na oração, perseveravam no ensino, no partilhar. Isso é igreja. Isso é igreja. Sabe se ser cristão é fácil, igreja? Ser cristão não é fácil, não. Ser cristão você tem que abrir mão de muitas coisas. Muitas coisas. Quando nós nos levantamos para defender o nosso irmão, podemos ter a certeza que Deus se alegra e derrama suas bênçãos sobre as nossas vidas. É isso que acontece. Quando nós levantamos para defender os nossos irmãos, Deus se alegra. Agora o irmãozinho do outro lado também tem que andar em santidade. Tem que andar em santidade. A questão é que desde lá do começo está tudo errado. Quando há uma conversão genuína, as coisas mudam. A maior dificuldade que está acontecendo é que não está existindo mais uma conversão genuína. É duro falar isso, mas é real. Que se existe uma conversão genuína, tenha certeza que não chegaria nesse ponto aqui. Não chegaria. Um esperava o outro. O partilhar esperaria, com certeza. Por isso que não existiu uma conversão genuína.
O velho homem ainda, de uma forma ou de outra, está nesse lugar. Devemos ter o hábito de partilhar as nossas vidas com os nossos irmãos na fé. Assim deve ser feito na caminhada cristã. O beabá do cristianismo é lindo, maravilhoso, mas precisa ter uma conversão genuína. É necessário. Sempre temos algo importante para aprender com os nossos irmãos. Sempre temos algo importante. Começa a andar com o irmão verdadeiro mesmo, o irmão crente, cristão, servo de Deus. A irmãzinha crente, cristã. Começa a andar com ela para você ver como você vai aprender com ele, como você vai aprender com ela, como ela vai aprender com você, como ele vai aprender com você. Mas dois cristãos verdadeiros começam a andar junto. Tem muitas coisas boas. Sejamos sempre gratos a Deus pelos irmãos que Deus nos proporcionou. Quantas pessoas eu conheço como cristão nessa jornada? Faz 20 e poucos anos que eu sou cristão. Quantas pessoas boas que eu tenho contato até hoje. Tenho contato até hoje com os irmãos, com a irmã, mais de 20 anos. Na minha conversão eu tenho contato com o pessoal de hoje. Até hoje, na minha conversão, eu tenho contato com pessoas que frequentam a minha casa. E eu frequento a casa delas. Lá na minha conversão, 20 e poucos anos atrás. Pessoas que foram importantes na minha vida. E nessa caminhada de 20 e poucos anos de cristão, eu vi muita coisa errada. Como você viu também. Passei por várias igrejas. E tenho visto vários irmãos bonzinhos. Mas eu tenho visto cada dia as coisas piorando. Cada dia as coisas piorando. Cada dia piorando. Cada dia piorando. Devemos ter comunhão um com o outro. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Por isso, exorte-se, edifique uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Algo, olha só que interessante. Algo diferente do Corinto, em Tessalônica, os irmãos estavam sendo exemplares. Olha só, por isso, exortem-se. Tem que exortar, amigo exorta um ao outro. Hoje a questão é se você vai exortar o irmão ou você é exortado, você não aceita. O irmão que está ouvindo, ele também não aceita. A amizade de 20, 30, 20 anos, 5 anos, 10 anos é terminada quando você exorta o irmãozinho. Hoje em dia ninguém quer ser mais exortado, ninguém quer exortar mais ninguém, de medo de perder o irmãozinho, de medo de perder a amizade de tantos anos. Ei, eu quero te falar uma coisa para você. Amigo que é amigo, irmão que é irmão, ele exorta um ao outro, fala assim, você está errado. O que está acontecendo hoje em dia? Uma pessoa vai exortar você, vou dar um exemplo. A pessoa vai me exortar hoje. Pastor Rogério, você está errado, e assim, assim. E além de eu perder amizade com ele, eu vou na rede social e bombardeio. É isso que está acontecendo hoje em dia. Eu além de não aceitar a exortação, eu brigo com o irmão e bombardeio na rede social. Talvez eu não tenha nem coragem de brigar com o irmão, com a irmã, fico quietinho, deixo ele me exortar e depois vou na rede social e bombardeio. É isso que nós estamos vivenciando. Ou é mentira minha? É isso que nós estamos vivenciando. As pessoas hoje não estão aguentando mais, não estão querendo ser exortadas. Amigo que amigo exorta um ao outro. Você não é o dono da verdade, eu não sou o dono da verdade. O dono da verdade é a Bíblia, é a palavra de Deus. Por isso, exorte-se e edifique uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Um vai edificar o outro. Um vai edificar. Quem que eu estou edificando? Será que os meus amigos estão edificando em mim? Será que os meus amigos, as minhas ovelhas, estão sendo edificadas através de mim? Essa é a questão. Segunda coisa, para realizarmos uma ceia aceitável e agradável ao Senhor, precisamos ter adoração com a igreja. Adoração com a igreja. Isso é inegociável. É inegociável. Tem pessoas no culto de ceia, vai, não tem comunhão, não tem adoração e toma a ceia. É tudo menos a ceia. Aliás, pessoas que ainda não tomam ceia. Não tem motivo para você não tomar ceia. É inegociável.
A ceia do Senhor é negociável. Devemos beber o cálice do Senhor. É uma ordenança. Não tem por que você, não posso beber a ceia porque eu briguei, porque eu estou de... Se conserta. É comunhão, é adoração. Isso é a ceia do Senhor. Conversão, igreja. Conversão. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 26. Texto inicial. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo, que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é do Novo Testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes desse pão, bebedes desse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Observamos a expressão: fazeis isto, fazeis isto. Tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Grave essa frase. Percebemos que se trata de uma ordem de Jesus. É uma ordem, fazer isso. É uma ordem. Quem adora o Senhor obedece a sua ordenança. Quem adora o Senhor obedece a sua ordenança. Não existe adoração sem obediência. Eu quero te falar de novo, eu quero repetir para você. Não existe adoração sem a obediência. Não existe. Se você não obedece, você não adora. Se eu não obedeço, então eu não adoro o Senhor. Tenha certeza disso. É duro, mas é real. É real. Outra coisa, quando Jesus repete a expressão todas as vezes, essa palavra ele fala, todas as vezes que comes esse pão, beber desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Todas as vezes, mostrando que esse ato deveria ser parte da nossa vida prática cristã. Todas as vezes, não é uma única vez, é todas as vezes. Memória, algo prático na minha vida, tem que ser algo rotineiro na minha vida, na tua vida, igreja. Eu não posso tomar uma ceia um mês sim, um mês não. Eu não posso tomar ceia uma vez por ano. Eu não posso tomar ceia o dia que eu quero, o dia que eu estou bem. Não, está errado. Se nós fizermos isso, nós nos enquadramos como a igreja de Corinto. Está faltando comunhão, está faltando adoração. A ceia precisa fazer parte das nossas vidas cotidianas do cristão. Muitos não levam a sério o significativo ou o significado do sentido da ceia. Não leva a sério. Pastor, eu tomo a ceia há tantos anos, já até me acostumei. Não é assim não. Não é desse jeito, igreja. A ceia do Senhor é um momento de recordação do que Ele fez por nós ao morrer na cruz. A remissão dos nossos pecados. Quando celebramos, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele volte. Uma celebração, estamos celebrando até que Ele volte. Ceia não é momento de morte, ceia não é momento de tristeza, ceia é momento de ressurreição e alegria, momento de festa, momento de comunhão, momento de adoração. Foi isso que Jesus nos ensinou, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Isso é ceia. Mas a Santa Ceia do Senhor é muito mais importante do que nós imaginamos. Muito mais. Ela representa a morte, a vida, a ressurreição, a salvação, a adoração e a graça. Essa é a ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor também é um momento especial de comunhão com a igreja, onde fica evidente a participação dos cristãos como membro do corpo de Cristo e a manutenção do crescimento espiritual de cada cristão.
manutenção espiritual. Você não leva o seu carro para fazer manutenção? Você não leva o seu carro para fazer uma revisão? Você não arruma a sua casa? Então assim é a nossa vida. Nossa manutenção espiritual é a ceia. A ceia é o alimento espiritual, onde há comunhão e adoração. Tudo isso não estava acontecendo em Corinto. O apóstolo Paulo exortou a igreja de Corinto, depois ele mostrou a verdadeira ceia. Jesus apresentou os elementos que simbolizavam, ou que simboliza o sacrifício, que é o pão e o vinho. O pão e o vinho, que simboliza a ceia do Senhor. Dois elementos de suma importância. O pão simboliza o seu corpo partido, e o cálice simboliza o seu sangue derramado como nova aliança. Conversão genuína. Ao comer o pão e tomar o cálice, pela fé, o cristão participa da comunhão em Jesus e se alimenta espiritualmente dele. E isso é ceia, igreja. Isso é a ceia do Senhor. Comunhão e adoração. Se não tiver as duas coisas, é tudo menos ceia. O apóstolo Paulo exortou a igreja de Corinto: vocês estão errados. Eu vou te mostrar o que é certo. Na noite que Jesus foi traído. Na noite Jesus foi traído. Sabe o que significa isso? Que Jesus, ele teve comunhão. Mesmo ele sendo traído por Judas, ele teve comunhão, porque ele amou Judas até o fim. Ele amou Judas até o fim. Na noite que foi traído, ele ministrou assim. Ele sabia, na noite que foi traído. Jesus sabia, Jesus ministrou a ceia, ele foi traído por Judas. Ele amou Judas até o fim. Jesus não deixou de ter comunhão com Judas. Ele ceiou a ceia em comunhão com Judas. Apóstolo Paulo finaliza a ministração da ceia para a igreja de Corinto, dizendo o tamanho da responsabilidade. É isso que está em Corinto. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 ao 29. Por isso aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, homem a si mesmo, e assim como o pão e beba do cálice. Pois quem bebe e come sem discernir o corpo, come e bebe para o juízo para si. Paulo finaliza: se não tiver comunhão e adoração, não poderá ser chamado de ceia do Senhor, muito menos a louvor. Pelo contrário, haverá uma condenação, um juízo para si mesmo. Por isso que fala: examine o homem a si mesmo e toma ceia. Não é consertar meus erros, não é consertar. Além de eu me consertar meus erros, eu tenho que esperar meu irmão. Eu tenho comunhão com o irmão. Se eu não tiver comunhão com o irmão, não adianta. Sabe que a igreja está tendo comunhão? Porque se a igreja não tiver comunhão, irmão, deixa de ser igreja. Aí eu vou tomar ceia, mas não suporto o irmãozinho. Aí eu vou tomar ceia, mas não suporto a irmãzinha. Tem que consertar. Tem que consertar. Tem que esperar um pelo outro. Tem que ter comunhão. O apóstolo Paulo finaliza dizendo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reuni para comer, esperai um pelos outros. Ele finaliza com isso. Ele dá uma exortação. Depois ele ensina o que é adoração, o que é a ceia. E depois ele finaliza alertando. Ele exorta, ensina e alerta. Exorta, ensina e alerta. Assim, pois, irmão, quando vos reuni para comer,
esperai um pelos outros. Dando um sinal de alerta mais uma vez. Sem comunhão e sem adoração, não poderá ser chamado de ceia do Senhor. É isso que o apóstolo Paulo estava orientando a igreja de Corinto. Eu espero que nós, como igreja, temos comunhão e temos adoração. Mesmo fazendo culto online, mesmo a ceia sendo online. Mas se você tem algo que precisa ser consertado com algum irmão da igreja, liga para ele. Liga para ela. Conversa com ele. Conversa com ela. Se conserta. Não deixe de tomar ceia por causa do irmãozinho, por causa da irmãzinha. Pelo contrário, se conserta. Eu quero orar por você essa noite. Deus, Pai, cuida, meu Pai, desse lugar. Você que está na sua casa, você que está me vendo, você que está me vendo, pelo sangue de Jesus. Se há uma necessidade de um conserto, que haja um conserto. Se há uma necessidade de uma restauração, que haja uma restauração. Se há uma necessidade de tirar de cá aquele rancor, então que saia a esse rancor. Que você venha ministrar a ceia. Que você possa ter comunhão e adoração. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém? Eu quero colocar agora um especial até respeito sobre a ceia, para você lembrar. Vai ser, na verdade, um vídeo, né, onde a nossa igreja, no momento de ministrar a ceia, com os irmãos pegando a ceia. E enquanto eu coloco esse vídeo, prepara a sua ceia, e que depois voltaremos e eu vou ministrar a ceia para você. Que Deus abençoe. Eu sei quanto difícil capítulo 11, versículo 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor, o apóstolo Paulo ministrando aí a ceia para a igreja de Corinto. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Eu estou ensinando a vocês aquilo que eu aprendi. E assim devemos fazer. As boas novas dessa forma. Eu aprendo e ensino. Eu aprendo e ensino. É as boas novas. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça,
De graça recebemos, de graça dais. De graça recebemos, de graça dais. Agradecimento. Graça é agradecimento. O partir disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, isso em memória de mim. O apóstolo Paulo está orientando a igreja de Corinto. Ele pegou um pão, deu para a igreja e falou: coma esse pão que representa o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, o sacrifício lá na cruz. Resumido, é o pão de Cristo. Comemos o pão. O corpo de Cristo simboliza o corpo de Cristo. Deus é maravilhoso. Semelhantemente, depois também de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é do Novo Testamento, do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres desse pão, beber desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Bebe desse cálice. É o cálice da nova aliança, do Novo Testamento, da nova aliança. Bebei, anunciai, até que eu volte. Até que Jesus volte. Remissão dos nossos pecados. Remissão dos nossos pecados. Nosso pecado foi perdoado através do sangue de Jesus. Isso é maravilha. Bebemos do cálice. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão dele esteja sobre as nossas vidas. Que assim seja. Amém, igreja? Que Deus abençoe. Que você esteja uma ótima semana. Que assim seja.